Professor Homero, o senhor tem trabalhado no Procer, junto ao Instituto de Psiquiatria da USP, que vem fazendo pesquisa e também trabalhando na formação continuada de profissionais de saúde, mostrando essa relação da espiritualidade, da religiosidade e da saúde. Poderia falar um pouco sobre esse trabalho conosco? Claro. O Procer, que eu faço parte do Procer como pesquisador há vários anos. Quem coordena é o Frederico Camelo Leão, e a gente vem fazendo em diferentes aspectos. Primeiro, começando com mais um levantamento geral. Falar o que o psiquiatra acredita, o que o psiquiatra pensa. E é interessante que a gente vai caminhando cada vez mais para o núcleo, que seria justamente a atuação na prática clínica psiquiátrica, em como que a gente pode incorporar a espiritualidade no tratamento. Então a gente começou, eu me lembro quando a gente começou a fazer os levantamentos, falar dessa parte de espiritualidade, principalmente o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, num primeiro momento ele é muito considerado como organicista, assim, que só olha o aspecto da medicação, e que não é verdade. Então, e provavelmente a gente é um dos institutos que mais aborda os diferentes aspectos, inclusive da religiosidade e da espiritualidade. Então a gente vem fazendo diferentes tipos de abordagens e investigações. O que a gente tem feito, eu pessoalmente estou envolvido em alguns aspectos que tem falado muito no simpósio de hoje, que é o ser humano é complexo, então ele tem diferentes níveis de abordagem. Então a gente tem, pegando o que a gente chama até do flourishing, que em português, traduzindo, não sei se é o melhor termo, seria o florescer, em que ele vai desde os aspectos biológicos, olhando desde do relacionamento do indivíduo, depois com o trabalho, com os familiares, e vai evoluindo para outros aspectos como da ética e da moral, ou do trabalho voluntário. Então essas coisas todas acabam sendo aspectos importantes para a pessoa atingir um estado de plenitude e satisfação. Então as pessoas, quando elas ficam só num determinado, vamos supor, o exemplo clássico de um executivo que ele é excelente, trabalha aí 16 horas por dia, ganha muito dinheiro, é muito famoso e etc. Mas não é uma pessoa feliz. E muitas vezes a família também acaba não sendo muito bem estruturada. Então é esse aspecto que a psiquiatria está começando a levar em consideração, que não é só a medicação. A medicação é muito importante, a gente viu aqui, mas é os aspectos globais que tem que ser levado em consideração. Então é isso que a gente está trabalhando dentro. É a primeira vez que, até onde vai nosso conhecimento, que tem uma abordagem que a gente chama do flourishing, do florescer, que a gente vai fazer um ensaio clínico para comparar. Então, na prática clínica, se fala muito em psicologia positiva, etc., mas na prática clínica, em psiquiatria, não tem sido usado. Então, o nosso trabalho é justamente testar se isso de fato é relevante. Um aspecto que o senhor vem pesquisando é sobre os dados ou as informações, as pesquisas que vão falar sobre essa dimensão espiritual das pessoas como sendo algo inerente. Poderia falar sobre um pouco desse desenvolvimento, do que se tem chegado a essas conclusões? Quer dizer, estamos programados para a religiosidade, para a espiritualidade? Como é que está esse debate? Então, apesar de ser médico, psiquiatra, minha formação em pesquisa na área de genética, da genética molecular. E o que e mesmo conversando com o professor Alexandre Moreira de Almeida, eu falo que eu vou dar o exemplo que assim, a espiritualidade está encravada, está colocada ali dentro do DNA. Eu falo, não, mas aí já começa a ser muito materialista. Mas a realidade é que se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver ao longo dos tempos e nas diferentes culturas e partes do mundo que o ser humano ele tem. Então essa pergunta que eu acho que é muito importante, que as pessoas às vezes ficam com muito preconceito, mas por que o ser humano tem essa necessidade em termos evolutivos? E ver qual a vantagem, por que existe isso? Então esse tipo de pergunta é fundamental, que eu acho que as pessoas tirarem um pouco o preconceito e tentarem de cabeça aberta, tentarem entender por que isso existe. Tem vantagens. E a gente está começando a ver, por exemplo, prevenção em termos de doença mental, etc. Então, é esse aspecto que eu acho que tem que ser investigado
salientado e incorporado isso na prática do dia a dia, em todos os níveis, não só na prática da medicina, mas do dia a dia da nossa vida. Professor, muito obrigado por essa conversa rápida aqui. Eu deixo o espaço para os seus comentários finais. Eu que agradeço novamente e foi um grande prazer te conhecer e obrigado pela entrevista.